Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal que já vai ganhando uma vida longa, essa é o que se pode chamar. Sempre procurando trazer pessoas interessantes, pessoas que tenham importância nas suas mais diversas áreas de atuação. Hoje, eu estou trazendo uma jovem operadora do direito, uma advogada, para nós conversarmos sobre coisas do seu tempo, essa que é a expressão, e coisas também do direito, no que diz respeito à formação, às expectativas, etc, etc, etc. Doutora Mariana Martins, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza de vir aqui ao nosso programa. Nós já tínhamos conversado antes e ficamos de acertar o horário, porque isso às vezes não é coisa matemática, não é coisa que se faça de imediato, mas finalmente acertamos e aqui você está. Então eu quero dizer da nossa honra, da nossa satisfação. Você é mais uma que abrilhanta o nosso programa e quero deixá-la à vontade. Vamos conversar como se estivéssemos na varanda de uma casa, de forma bem espontânea. E eu quero já deixá-la à vontade para uma primeira consideração, qualquer que seja, que você entenda relevante, para criar uma certa empatia com os nossos telespectadores. Mariana Martins, jovem advogada aqui conosco. Por favor. Bom, primeiro eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer pelo convite. Agradecimento é nosso. Com certeza é uma honra estar aqui, podendo compartilhar a convite do Momento Jurídico em nome do Dr. Jerônimo, compartilhar um pouco da vida de um recém-advogado, e principalmente nesses tempos de pandemia, onde tudo tão incerto, né? Nós passamos 5 anos dentro de uma faculdade, criando perspectivas, para quando a gente sai, a gente encontra um mundo totalmente modificado e a gente tendo que tratar com o famoso novo normal, não é isso? Mariana, e essa pandemia, depois eu quero aprofundar esse assunto com você, de certa forma ela repercutiu na sua esfera de vida, porque você estava fazendo uma extensão universitária muito importante e que por conta dessa, eu vou chamar de tragédia, quando essa tragédia, você teve que modificar os seus planos, mas só modificar no aspecto da dinâmica em si. Minha cara Mariana, a primeira coisa que eu quero conversar contigo, eu acho que é interesse dos nossos telespectadores também, é a questão da aptidão para a advocacia. Eu tenho observado que todos os cursos, claro, exigem que você tenha vocação. Eu tenho muita preocupação com essa questão vocacional. Isso repercute duramente na medicina, na engenharia, no sacerdócio, o indivíduo quer ser padre. Em todas as atividades profissionais, há de haver o que se chama de disponibilidade vocacional. Senão, as coisas não vão longe. Qual é a sua opinião a respeito disso, Mariana? Bom, eu também sou convicta dessa doutrina, que eu acho que desde nova você começa a apontar certas capacidades, certos dons, né? A minha paixão pelo mundo do direito surgiu muito nova. Eu venho de uma família onde todo mundo praticamente é advogado, tive uma influência muito forte, principalmente pela minha mãe. Minha mãe é uma grande advogada da área trabalhista e empresarial, e então, desde muito nova, eu havia conversando com os clientes, eu frequentava o escritório dela, e eu achava a coisa mais linda do mundo a forma como ela se expressava, a oratória, e isso me fez realmente se apaixonar pelo mundo do direito. Então, quando eu estava dentro do próprio colégio e a gente fazia aquela questão dos testes vocacionais, sempre eu tinha a tendência a ir para o lado de direito. Dentro do próprio colégio, quando falavam para apresentar trabalhos, me jogavam pelo quesito do meu sotaque, da minha forma de se expressar. Sempre fui muito falante. Então, isso são certos indícios que me tendenciaram para o mundo do direito. Então, eu acredito muito nisso. A minha história foi um pouco parecida com de milhares de jovens. O meu pai sempre teve aquela vontade de eu seguir a carreira de medicina, e como eu era da turma avançada do meu colégio, então ele sempre falava assim, por que você não olha com outros olhos? Mas até ele mesmo, depois, no meu 3º ano, aceitou que a minha paixão
era pelo mundo do direito. Então, foi aí onde eu fiz o meu vestibular, passei em São Paulo, pela PUC de São Paulo, que era onde eu tinha a minha intenção de ir, mas aí acabou que eu não tinha familiares lá em São Paulo, eu era muito nova. As pessoas não falam pra gente, né? Mas o que a gente cresce em um ano de faculdade não passa os 3 anos de ensino médio, não é isso? Então, foi exatamente essa questão. Acho que foi a realidade de vários jovens e, ao final da faculdade, eu tive a certeza que eu fiz a escolha certa. Maravilha, Mariana. Essas coisas de você acertar na atividade que você vai, profissional que você vai exercer durante a vida, é muito importante. Aquilo que você faz com a alma e com o coração, com certeza você faz de forma mais leve, mais espontânea, né? O direito exige algumas peculiaridades, né, do estudante e do profissional, que se ele não as tiver, ele vai realmente ter grandes problemas. Mariana, eu lhe pergunto já, nessa linha de raciocínio, você, ainda na faculdade, você já sentiu atração? Porque você vê várias matérias, na outra faculdade você vê várias e várias matérias. Você já teve identidade com alguma, ainda na época acadêmica, na época da sua formação universitária? Sim, sim. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei por uma matéria onde era o bicho de 7 cabeças para todo mundo, que foi direito tributário. Eita! Era uma matéria que todo mundo dizia assim... Aí você acertou em cheio. Exatamente. Todo mundo dizia assim, olha, você vai se apaixonar por direito penal, vai se casar com direito civil e vai odiar direito tributário. Aí não foi dito e feito, né? Não tive muita intimidade com o direito penal. Me apaixonei pelo direito tributário. Eu ainda estou vendo se eu vou casar ou não com o direito civil, né? Mas também é uma grande paixão minha. Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte pela universidade ter me proporcionado grandes mestres do direito, que me guiaram por esse mundo acadêmico. Claro. Desde muito cedo eu entrei em ligas, fui convidado para participar e foi onde eu tive o meu primeiro contato com o direito tributário. Na liga do professor Bruno Tavares, doutor Bruno Tavares, e desde o primeiro momento ele sempre me incentivou a fazer artigos científicos, a estudos tributários. E assim, mesmo o direito tributário dentro da minha faculdade, sendo os últimos anos de ensino, eu desde muito cedo tive muito contato. E isso fez eu criar uma identidade muito forte em relação a isso. E também o direito civil, né, pelo seu viés de amplitude, por englobar vários aspectos diários do dia a dia, também foi uma coisa que me fascinou durante toda a faculdade. Participei de liga de processo civil também, então... Posso dizer que foi multiuso. Mariana, me diga uma coisa. Eu estou aqui com uma obra, que é uma obra coletiva, mas que você participa dela com um artigo muito interessante. Eu estava aqui dando uma olhada. Você acha importante? Eu antes vou fazer o que se chama de um comentário rapidinho. Há um grande brasilianista americano, faleceu há uns 4 ou 5 anos atrás, chamado Thomas Skidmore. Ele escreveu uma obra muito interessante em 3 volumes sobre o nosso país. E naqueles comentários de introdução à obra, há uma coisa até interessante que o embaixador Carneiro Vieira diz assim: é uma vergonha que esse livro não tenha sido escrito por um brasileiro. Né? Porque ele morou em favela. O Thomas Skidmore veio aqui ao Brasil e ficou numa favela para procurar entender melhor. Mas o embaixador que faz o prefácio, ele diz uma coisa que me chamou a atenção. Nos Estados Unidos de América, quando o aluno ingressa na universidade, ele já sabe o que ele quer ser. Então, ele entrou em pedagogia. Então, desde o primeiro ano, ele já direciona as suas energias para um determinado segmento da pedagogia. Com a medicina não é diferente, com o direito não é diferente. Quando o indivíduo ingressa na faculdade, desde o início, isso já é cultural. Ele já se direciona para ser um promotor de justiça, para ser um magistrado, para ser um procurador, etc.
Você não acha que isso é muito importante no curso jurídico? Porque você, na sua vida acadêmica, você participou ativamente de atividades extracurriculares. Porque você cumpriu o direito civil, o direito penal, o direito constitucional, etc, etc. Mas você noticia que você participou de várias atividades extracurriculares. Não é muito importante isso, Mariana? O aluno, aí vem da vocação também, ele se dedicar à atividade extraclasse? Olha, eu sou uma verdadeira fã das atividades extracurriculares. Isso aqui você ainda era estudante? Isso, eu era estudante ainda. Eu entrei em uma liga de processo civil, que era coordenada pelo professor Márcio Rocha. Márcio? Isso, que já participou do programa do senhor, né? Já. Ele coordenou a gente para esses estudos da matéria de processo civil e todas essas questões. E dessa liga surgiu a oportunidade da gente fazer esse compilado, né? Coordenado por grandes juristas como a professora Carol Mafra, o professor Márcio, o professor Pedro Nogueira, o professor Beclaut. Então, assim, foram várias contribuições. Eu digo que eu também tive muita sorte na universidade que eu escolhi, porque eles estimulavam muito a gente essa vida ativa acadêmica, né? Eu participei de grupos de debate, de campeonatos, participei de júris simulados, e isso me fez cada vez mais ter certeza que eu estava tendenciando para o mundo da advocacia. É muito importante porque, assim, às vezes a gente entra no direito e ainda um pouco confuso. A gente deve seguir a carreira de concurso pela estabilidade, deve seguir a carreira de advocacia porque o céu é o limite, ou então nenhuma das duas, mas sim ir para a veia empreendedora, que o direito proporciona uma visão muito ampla, né, para a gente colocar tudo em prática. Então, assim, e quando a gente está lá dentro, não são só as matérias teóricas. Nós temos que pegar a teoria e colocar na prática para justamente nós conseguirmos identificar o que é que nós desejamos para a nossa vida profissional. Eu digo isso muito, que a linha tênue, né? Assim, que a gente descobre, eu acho que o momento provisório que a gente descobre se a gente quer concurso ou o mundo da advocacia são os 3 anos de atividade jurídica. Porque a maioria dos concursos, né, necessitam desses 3 anos, e aí a pessoa é um pouco forçada, né, a atuar como advogado. E aí, se apaixonar, fica. Se não se apaixonar, segue para concurso. Então, assim, inclusive dentro da faculdade, a gente fazia os júris simulados e se dividia entre o magistrado, o promotor, o advogado de defesa. Então, isso fazia a gente ter uma certa identificação com o que poderia vir a se tornar a nossa profissão mais definitiva, né? Ao sair da faculdade. Então, eu concordo plenamente com o que o senhor falou. Marinha, há um detalhe importante nisso tudo. Eu vou sempre bater nessa tecla. O aluno só consegue desenvolver uma atividade acadêmica bastante significativa se ele tiver vocação. Se ele não tiver vocação, eu digo isso aqui, eu conheço uma família que nela estão cinco advogados, ou bacharéis em direito, não importa. Mas outro dia uma dessas pessoas bateu com o carro e quando chegou a notícia de que havia batido, chame um advogado, quer dizer, aquilo ali é um sinal característico que não havia ninguém vocacionado. Foram, porque, não sei, isso é uma coisa que tem que ser estudada com mais calma, não é verdade? Uma outra coisa que eu queria falar contigo, antes de começar o programa, a gente tocou rapidamente no assunto, é a questão do acesso à Ordem dos Advogados do Brasil, porque hoje há uma prova, diferente da minha época, uma prova, onde eu conheço um rapaz, e isso eu digo com uma certa, até eu gosto dele, ele fez 5 vezes e não conseguiu passar. Ele hoje está servindo ao governo do Estado, num desses cargos aí de confiança, mas ele fez 5 vezes. Existe algum mistério para passar nessa seleção da OAB, Mariana? Ou basta uma formação acadêmica séria, chamada decente, só com isso aí ele já passa tranquilamente na OAB? Você passou de primeira? Não, eu passei de primeira no 9º semestre, né? Assim que a gente teve a possibilidade de poder fazer a prova da ordem, graças a Deus, eu passei logo, que já é um grande alívio, né? O que eu falo em relação à preparação para a OAB? Aquele aluno
que sempre se esforçou dentro da faculdade, que sempre se dedicou aos estudos, não tem muito mistério. Um fator que influencia muito é a questão do emocional e psicológico mesmo. Porque, assim, o direito hoje em dia, diferentemente de outros cursos, quando você se forma, você ainda não tem a profissão certa, né? Você é bacharel de direito. Então, é diferente de uma engenharia que você se forma, você é um engenheiro. Uma medicina, você já é médico. O direito não, ele tem essa prova da ordem como se fosse uma maneira de filtrar também, né? Tendo em vista que de tantos cursos abertos de direito. A oferta é muito grande, Mariana, hoje, muito grande mesmo. Exatamente. Saiu até um estudo que pegaram a quantidade de cursos de direito da Europa e não dava a quantidade aqui do Brasil. Não dá aqui do Brasil. Exatamente. Ainda tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil consegue ter mais cursos de direito que a Índia. Exatamente. Então, assim, e esse fator do emocional psicológico leva muito em consideração. Quando a gente vai fazer a prova, você vê toda a sua sala dedicando 100% para aquilo e aí você começa a inconscientemente comparar. Por exemplo, como foi o meu caso, né? Eu estagiava, tinha a faculdade, estagiava à tarde, então o único horário que me restava era à noite. Como foi a minha forma de preparação para a OAB? Na primeira fase, que é o bicho de 7 cabeças para todo mundo, porque engloba todas as matérias, né? Eu ficava muito com o psicológico abalado, tendo em vista que, como eu fiz no começo do 9º semestre, tinha muitas matérias que caíam na prova da ordem que eu nunca tinha visto na minha vida. Caiu processo de trabalho, caiu ECA, caiu direito ambiental, caía... E assim, direito tributário... Caiu alguma coisa de criminologia? Criminologia caiu que já também. No final, bem no final. Exatamente, criminologia. E olha que eu não sou muito apaixonada por direito penal, então já pesava Mariana, muito. Caiu também nessa prova, direito eleitoral? Cai dentro de constitucional, né? Engloba tudo. Mas aí é maldade já. Porque direito eleitoral é uma peculiaridade. É um segmento que só vai quem tem negócio, né? Isso. Então, assim, então a gente ficava naquela coisa, será que eu não estou conseguindo dedicar tempo suficiente para os meus estudos? Será que eu não estou dando o meu máximo, né? Porque, então, o psicológico, ele fica muito abalado. Muitas pessoas que eu conheço que perderam na primeira tentativa não foi por falta de conteúdo em si, por falta de preparação, mas foi por falta de controle emocional mesmo, né? Que a prova, por ter aquela pressão de, tipo assim, eu vou me formar e eu ainda não sou nada, eu vou me formar e eu vou poder trabalhar com o quê, né? Então, vou contar como foi a minha experiência. Claro. Eu não tinha tempo para assistir as videoaulas que aqueles cursos preparatórios têm. Então, como eu já tinha uma base boa, né, da faculdade, eu falei, não, vou resolver questões. Juntei com umas amigas, nós compramos um cronograma e o meu objetivo era, eu tinha que fazer um número X de questões. Como o meu dia a dia era muito corrido, eu não conseguia cumprir o cronograma. E aí já começava a pesar, né? Caramba, não vou passar, porque eu não consegui cumprir o cronograma. Aí eu larguei o cronograma de lado, peguei várias provas da OAB antigas e comecei a resolver. É uma boa técnica, né? É uma ótima técnica. Olha, isso é que eu indico para todo mundo. Peguem provas antigas, porque você vê como é que tá sendo a logística ultimamente da questão das questões mesmo, como é que a OAB está tratando, está abordando, é mais casuística, Essas provas teórica. Pega na internet mesmo, né? Isso. No próprio site da OAB você tem acesso a todas as provas. Todas as provas, né? Isso, de forma gratuita. Então, essa foi a minha metodologia. Graças a Deus deu super certo. A pessoa fica muito nervosa na hora da prova, como qualquer processo seletivo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Quando eu passei na primeira fase, iniciou a segunda. Já a segunda, a matéria que eu tinha escolhido, que era Direito Constitucional. Certo. Aí o funil já fecha totalmente. Aí o funil já fecha, então realmente o que eu indico é você escolher um curso preparatório de alguma plataforma que você tenha mais afinidade. Eu recorri para a professora Flávia Bahia, né? Que super indico, ela foi de extrema importância, tanto como profissional... É daqui de Maceió? Não, ela é de Salvador. É online, então? Isso, é online. É online, né? Isso. Ela é uma professora muito famosa da plataforma Answers. Ela, ao mesmo tempo que ela tinha delicadeza para saber passar o assunto de forma dinâmica e prática, ela tinha aquela delicadeza também para te consolar.
dizer assim, olha, isso é só mais uma fase da sua vida que você superando, pronto, passou. Então é isso que a gente tem que ter noção, que ao mesmo tempo que nós temos que nos dedicar aos estudos, né, dentro da preparação da OAB, temos que nos dedicar, temos também ter um momento de limpeza mental. Eu rezei muito durante esse período, era a minha forma de refúgio, uma reza, né? nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém, foi Deus assim me iluminando, a gente fazia as preces. Tinha hora que à noite que eu falava, Deus me dê força aqui que o negócio tá complicado. Olha, a gente tem que pedir uma ajudazinha a Deus, mas tem que fazer a nossa parte. Com certeza, sempre. É uma junção, né? Nós temos que fazer a nossa... Era a minha forma de limpeza mental. Porque Deus disse, faz a tua parte que eu te ajudarei. Exatamente. Vamos só esperar por Deus, não bem? É igual aquela parábola do Deus me faça ganhar na Mega, e nunca ganhava. Aí Deus já virou e falou, compre pelo menos o bilhete, né? Mas foi exatamente isso. Eu conheço gente que tem uma dificuldade enorme em fazer essa prova da OAB. E a prova da OAB me parece hoje muito de necessidade. Eu vou explicar por quê. Isso me incomoda muito. Eu vejo jovens já no mercado de trabalho, embora submetidos à prova da OAB, olha, eu estou dizendo isso, me incomoda dizer isso. Eu digo isso não é de forma, eu não me regozijo com isso. Até fico um pouco triste. Eu vejo jovens que fizeram a faculdade, se submeteram ao exame da OAB e foram para o mercado de trabalho, que é um mercado altamente competitivo, que exige muito de você, etc. E eu vou olhar o trabalho, às vezes são amigos meus, eu não queria que você desse uma olhada nisso aqui. Eu olho e realmente eu até já disse, olha, você tem que mudar de advogado. Por quê? Porque, olha, não vai longe, aqui não vai longe. Eu digo isso, repito, digo isso, me incomoda dizer isso. Se o indivíduo não estiver bem preparado, ele vai... Aliás, havia um grande jurista chamado Calmon de Passos. Ele dizia, olha, direito não casa erro com acerto, não é matemática. Direito é busca, é procura, e você tem que ter uma base muito grande. Às vezes um indivíduo, essas palavras não são minhas, de Calmon, às vezes um indivíduo de canelada em canelada, ele vai chegar em algum lugar. Mas só Deus sabe como. E outra coisa, ele está ali com a sorte, com os interesses de uma pessoa, ele não pode banalizar. Ele não pode banalizar. Isso me preocupa muito, tem me preocupado muito. O indivíduo abraça o seu interesse, a sua causa, a sua pretensão, mas não sabe dinamizar, por melhor boa vontade que ele tenha. Não é? E é nesse sentido, Mariana, que eu quero conversar com você, mas no segundo segmento, eu quero conversar com você sobre a questão de o indivíduo terminou o curso de advocacia, curso de direito. Ele saiu, as portas se abriram e ele está no mundo. Concurso ou advocacia? Como é que você faz uma primeira consideração? Eu vou querer aprofundar no segundo momento. Eu acho que o indivíduo, ele entra com uma cabeça dentro da faculdade, sai com outra completamente diferente. Você começa a visualizar muitas experiências através dos estágios e tem vários amigos que entraram querendo magistratura e depois acabaram tendenciando para promotoria, procuradoria, e é lá onde você vai tendo a sua identificação. Como eu também já havia falado, eu acho que os 3 anos de atividade jurídica é a divisão de águas, né? Eu acho que lá você vê se você realmente se apaixona pelo mundo da advocacia ou se segue a carreira do concurso. Né? Porque realmente é um mistério. Como é que eu vou? Eu, quando era muito jovem, ele está aqui, quando eu era muito jovem, eu fazia ginásio aqui num colégio estadual, chamado Colégio Estadual Professor Benedito de Moraes, aonde eu digo, sem medo de errar, talvez tenha sido a minha melhor fase como estudante, porque eu era muito jovem, 14 anos de idade, e eu fazia o percurso caminhando da minha casa para o Colégio Benedito de Moraes, que ainda hoje está lá, incrustado ali na ponta da terra. Ali eu fazia, e eu já era preocupado, o que é que eu vou ser na minha vida, meu Deus? O que é que vai ser de mim? Eu fazia um percurso de mais ou menos 2 quilômetros, 3, vai. Mas ia com aquela preocupação, sabe? E graças a Deus, por sorte minha, naquela época os colégios de Estado eram colégios muito bons. Havia um corpo de professores muito interessados. Era um outro momento.
Era um outro momento, outro dia fui convocado para ir lá, a professora, a diretora disse, olha, os meninos estão quebrando tudo aqui. Quebra o ar-condicionado, quebra a porta, quebra... Eu não sei que momento nós estamos vivendo. Mas isso é um tema para uma outra entrevista. Mariana, me diga uma coisa. Como é que você vê hoje a produção acadêmica em nosso país? Eu digo porque a editora Juspodium, por exemplo, você entra ali, é uma coisa magnífica, né? Como é que você vê a produção literária na área jurídica em nosso país? Eu não sei como é que anda a medicina, não sei como anda a engenharia, que é uma coisa mais estática. Mas o direito não, o direito é um negócio, não é? Está em constante mudança, É uma ebulição, né? Como é que você vê a nossa produção? Como é que você vê os juristas do Brasil hoje? Olha, eu acho que os juristas de hoje em dia são os verdadeiros mestres que nos guiam por esse confuso e complexo mundo do direito, fazendo-nos esclarecer aquilo que às vezes parece ser obscuro, né? Quando entrei na faculdade, eu não sabia o que era iniciação científica. Não sabia da sua importância. Para mim, era só frequentar as aulas e simplesmente fazer a nossa parte, né? Dedicar os estudos, tirar as dúvidas e tentar elucidar o mundo do direito o máximo que a gente consegue. Quando eu comecei a ver a questão da iniciação científica, os debates acerca de doutrinas, né, posicionamentos a respeito da mesma literatura, e isso me deixou encantada. E eu acho que a cada vez mais a iniciação científica dentro do nosso país está sendo estimulada dentro das universidades, e isso está trazendo debates extremamente importantes para o nosso mundo, que, como o senhor falou, está em constante modificação. É como Marco Bernardes de Mello, né, traduzindo sua obra... Ilustre professor, Teoria do Fato Jurídico. Ele fala muito sobre a questão do mundo fático e do mundo jurídico e dessa sua constante evolução, que também é uma inspiração retirada de Pontes de Miranda. Então, assim, nós somos agraciados com tantos juristas que nos faz ter uma compreensão de mundo diferente. O professor Marcos Bernardes, não perca seu raciocínio, no mundo ocidental, ele é certamente o maior conhecedor da obra pontiana. Com certeza. Entendeu? As suas obras são, fazendo a interpretação, né, de Pontes de Miranda, me deixa sem palavras. Eu li no começo da faculdade, tive a oportunidade de fazer um artigo a respeito, tendo por fundamentação a ótica do professor Marcos Bernardes de Mello, né? Que inclusive esse meu artigo, graças a Deus, foi premiado num congresso internacional aqui em Alagoas, em homenagem a Marcos Bernardes de Mello, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E com certeza ele é um espetáculo, um ótimo jurídico. Mariana, eu estou recebendo um sinal lá da técnica para encerrarmos esse primeiro segmento. Com certeza. Mas não perca a sua consideração que você estava fazendo, porque nós iniciamos com ela e vamos evoluir em outros assuntos que eu tenho muito que lhe perguntar ainda. Certeza. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e voltamos já.